Sua esposa sabe sobre nossa filha? A esposa ouviu o marido no telefone. Ela não tinha ideia. Mãe, você percebe que isso não é normal? Desde o dia que meu pai morreu, nossa família tem passado por algum tipo de cataclisma. De vez em quando, eu nem sei o que o amanhã reserva. Às vezes, dá medo de levantar de manhã. Disse Leslie, filha de Olivia. Filha, é apenas uma coincidência. Eu concordo que é nojento e até assustador, mas acho que você está exagerando um pouco. Respondeu Olivia. Não, mãe, você simplesmente não vê a conexão. Eu a vi há muito tempo atrás e acho que tudo começou com aquela ligação daquela estranha mulher. Você se lembra de qual mulher eu estou falando? Perguntou Leslie. Ana. Olivia ficou surpresa. Sim, ela mesmo. 6 meses atrás, eles receberam uma ligação de uma mulher que acabou por ser a ex-amante de Pedro, o pai da família. Olivia atendeu. O telefone do marido estava ligado. Ele estava no chuveiro. Alguém ligou e ela atendeu automaticamente. Eles não tinham tabu com o telefone um do outro. O casal estava juntos há mais de 30 anos e de repente uma ligação do passado. Boa noite, posso falar com Pedro? Perguntou Ana. Boa noite, ele está um pouco ocupado. Eu digo para ele ligar quando estiver livre. Olivia atendeu gentilmente. Seu marido frequentemente recebia ligações de clientes em seu número privado, embora ele não costumasse fazer isso naquela hora. Poderia dizer a ele? É claro, posso ligar para ele neste número? Sim, por favor. Quando Pedro saiu do banheiro, Olivia imediatamente contou a ele sobre a ligação. Ele estava superaquecendo na banheira. Ele não queria pegar o telefone com as mãos molhadas e ele pediu à sua esposa para ligar para aquela mulher e colocar no viva voz. Ela estava sentada ao lado dele e ouviu tudo. Olá, Pedro, disse Ana. Olá, eu sei que você ficou surpresa. Nós nos conhecemos anos atrás. Meu nome é Ana. Te diz alguma coisa esse nome? Pedro ficou em silêncio por um segundo. Naquele momento, ele estava até um pouco triste que sua esposa estava sentada ao lado dele e podia ouvir tudo o que ela estava falando. Ana, o que você quer? Já faz anos. 32 anos, ele perguntou. Você tem razão, faz muito tempo. Mas eu queria te pedir ajuda. E como posso te ajudar? Preciso de dinheiro. Posso saber o motivo do pedido? Sua esposa está por aí? Talvez ela não devesse saber. Ela sabe tudo. Eu não tenho segredos com Olivia e ela sabe sobre nossa filha. Naquele momento, Olivia olhou para o marido interrogativamente. Não, ela não sabia que ele tinha outra filha. O casamento deles teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Mas era a primeira vez que ela ouvia falar daquela outra menina. Agora sim, ele respondeu e gesticulou para a esposa ficar quieta. De qualquer maneira, minha Elizabeth está no hospital. Ela precisa de uma operação muito cara, senão ela vai morrer. Eu não tenho tanto dinheiro. Você pode me ajudar? De quanto estamos falando? Preciso de 3 milhões. Ela precisa desse dinheiro, não de você. Nunca pedimos nada a ela em nossas vidas, mas agora não sei o que fazer. Quando Pedro ouviu a quantia, ele ficou tenso. Era muito dinheiro. Ele não tinha tanto. Embora juntasse todo o dinheiro em suas contas, ele e sua esposa ainda tinham uma dívida. Eles haviam feito um empréstimo para construir uma casa no campo, onde pensavam envelhecer. Agora em fase de construção, era difícil vender. E de onde tirar dinheiro? Não tenho tanto assim. Posso levantar $500 mil em poucos dias. Ele disse. Não é o suficiente, Pedro. Nossa filha está morrendo. Eu sei que você nunca me amou. Eu sei que escolhi ficar com esse bebê. Sei que neguei a você a chance de vê-la. Mas por favor, entenda que nossa filha está morrendo. Preciso da sua ajuda, implorou Ana. Ana, eu entendo. Me desculpe, mas dinheiro não cresce em árvore. Leva tempo para conseguir. Vou tentar, mas não posso prometer nada. Ele respondeu. Quando ela tem que operar? Ele perguntou. O mais rápido possível. Ana respondeu. Ele podia sentir as lágrimas em sua voz. Por que você não ligou antes? Ele perguntou. Ana não podia admitir que seu orgulho a impediu de fazer isso. Antes, ela esperava que as coisas melhorassem, mas nenhum milagre aconteceu e agora, se a operação não fosse feita nos próximos dias, sua Elizabeth iria morrer, e com ela Ana perderia o sentido da vida. Pedro, pode me ajudar? Vou tentar sozinha, mas preciso de um tempo. Vou ver o que posso fazer.
Eu ligo para você, mas provavelmente amanhã. Tudo bem, disse Ana e desligou. Pedro não conseguiu tirar os olhos do telefone e olhar para sua esposa. Ele percebeu que uma tempestade estava prestes a cair. Ele deveria ter contado a Olivia sobre Elizabeth, mas não o fez. Não porque ele estava envergonhado. Anos atrás, em uma festa de juventude, ele estava entediado e ela estava lá. Uma noite sem compromisso causou o nascimento de uma criança. Ana não fez segredo assim que descobriu que estava grávida. Ela o procurou e confessou. Os dois eram muito novos. Ele sugeriu que acreditava que era a única coisa certa: abortar. Não casar. Não houve amor nem amizade. Eles nem se conheciam direito. É claro que nem ele, nem ela foram felizes naquela noite. Mas quando Ana soube do aborto, ela ficou brava. Ela não quis fazer isso. Então vá embora da minha vida e esqueça que eu existo. Ela disse a Pedro. Mas é minha filha também. Ele protestou. Não é nada sua. É minha garota. Você não tem nada a ver com ela. Eu a chamei de Elizabeth e essa é a última vez que falamos sobre ela. Desapareça e não entre na minha vida de novo. Ou melhor ainda, vou embora daqui. Ela gritou. Mas Pedro queria poder ajudá-la de alguma forma. Vai ser difícil para você sozinha. Você entende? Não preciso de nada de você. Vou me virar sozinha. Adeus. Ela disse calmamente e seguiu seu caminho. Não havia ressentimento ou raiva em sua voz, apenas a certeza cega de que ela não precisava dele ou de seu dinheiro. Pedro resignou-se. Afinal, ele não poderia obrigá-la, embora parecesse bobagem ser tão teimosa que ela não pudesse pelo menos pedir por pensão alimentícia. Ele tinha a sensação de que ela mudaria de ideia mais cedo ou mais tarde. Algumas semanas depois, ele se mudou para outra cidade, onde lhe ofereceram um emprego. Ele conheceu Olivia um ano depois. Eles se casaram e a vida continuou como de costume. E embora de vez em quando ele se lembrasse de Ana e Elizabeth, ele nunca mais soube delas. E ele não contava a ninguém sobre sua filha, como se aquela parte vergonhosa não existisse em sua biografia. E agora Ana liga depois de dezenas de anos e pede ajuda. Ele queria muito ajudá-la, mas primeiro ele tinha que se explicar para sua esposa. Olivia, desculpe, não te disse antes, disse Pedro, preparando-se para falar. Ele olhou nos olhos dela, mas não viu ódio ou desprezo, como temia. Apenas incompreensão. Pedro, você teve uma filha todos esses anos e não teve contato com ela? Perguntou Olivia. Quando Elizabeth era pequena, Ana não me deixou. E quando ela cresceu, ela não quis. O que eu poderia fazer? O que você faria? O que te faz pensar que ela não queria mesmo? Ela disse uma vez, quando a encontrei nas redes sociais, mandei uma mensagem para ela, pedi para ela me encontrar. Ela tinha 20 anos na época. Ela disse que viveu a vida inteira sem pai e que não precisava de um. Eu tentei convencê-la, mas ela não me ouviu e depois me bloqueou. E você não disse uma palavra o tempo todo? Olivia definitivamente parecia chateada, mas Pedro não tinha certeza se era por causa disso. Você está brava? Sim, eu estou. Posso perguntar por quê? Porque você mentiu para mim. Olivia, eu não menti para você. Eu apenas não te contei. O que teria mudado se você soubesse? Eu simplesmente saberia. Ok. O que você acha que vai fazer? Vou tentar conseguir o dinheiro. Muito bem. Ambos pegaram seus telefones e começaram a ligar para pessoas que conheciam e que poderiam emprestar-lhes dinheiro. Dentro de 3 horas ficou claro que não era suficiente. Todos tinham suas vidas e suas despesas. Eles não podiam pedir emprestado mais de 1 milhão de pessoas diferentes. E de pessoas diferentes eles podiam conseguir outro meio milhão por conta própria, embora com dificuldade. Mas onde eles iriam pegar outro 1,5 milhão? Pedro ligou para Ana de manhã para contar tudo, mas ela não atendeu. Ele ligou à tarde. Ana, posso levar 1,5 milhão? Ele disse. Nada mais. Ana respondeu com uma voz seca, como se não se importasse. Você está atrasado. Eu te odeio. Explique o que aconteceu. Elizabeth morreu esta manhã. Ela não esperou pela operação. Você está muito atrasado. Pedro congelou por dentro ao ouvi-la. Mas o que ela disse então o assustou ainda mais. Francamente. Ouvi dizer que você tem 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Eu amaldiçoo você e toda a sua família. Você e todos os seus entes queridos. Eu te amaldiçoo. Que sua linhagem seja cortada.
Que ninguém com seu sangue veja a luz do sol novamente. Adeus. Ela desligou. Olivia sentou-se ao lado dele e viu como o rosto de seu marido se contorceu com o que ele ouviu. Era como se ambos sentissem a maldição que havia sido dita na dor de sua perda pesando em seus ombros, como se pudessem sentir seu peso. Sua filha caçula Leslie estava na porta. Ela não entendeu nada, mas ela ouviu o final da conversa. Ela olhou assustada para seus pais e perguntou: o que foi isso? Olivia tentou acalmar sua filha. Ela lhe contou sobre Elizabeth e sua mãe. Agora não adiantava esconder nada. Leslie ouvia e não podia acreditar no que ouvia. Não é que ela sentisse amor, tristeza ou simpatia pela irmã morta ou pela mãe, já que ela não as conhecia. Mas ela estava com medo. São apenas palavras, sua mãe disse a ela. Não se preocupe. Mas Leslie se preocupava. Ela era o tipo de garota que acreditava em maldições, feitiços e o sobrenatural. Ela não queria pensar que toda a sua família estava amaldiçoada. Seu pai também não admitia, mas se sentia incomodado com tudo. O que ele tinha ouvido dela era terrível. Sua voz estava cheia de ódio. Ela parecia louca. 2 meses depois, Pedro morreu. Ele estava bem de saúde, apesar dos 57 anos, e de repente teve um ataque cardíaco. Ele nunca teve um problema cardíaco antes. E então ele teve uma convulsão enquanto estava no trabalho. Enquanto Olivia lamentava a perda de seu marido, Leslie estava ainda mais com medo daquela maldição. Ela sentiu que estava tudo conectado, mas não tinha ideia do que fazer. Apenas um mês depois, seu irmão mais velho, Paul, sofreu um acidente. Ele sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Ele sofreu um acidente enquanto transportava outra carga. Paul trabalhava como caminhoneiro. Ele sempre dirigia aqueles caminhões enormes com cuidado e de repente saiu da estrada a 40 km/h. Ele quebrou o braço e a perna e bateu a cabeça. Mas pelo menos ele estava vivo. Nem ele, nem sua esposa Gillian sabiam nada sobre Ana e sua maldição. Olivia pediu à filha que não contasse nada a ninguém para não os assustar. Mais um mês se passou quando a esposa do segundo irmão de Leslie, Alex, abortou. Ela estava grávida de 5 meses quando tudo aconteceu. Os médicos ficaram muito surpresos, porque antes não havia sinais de nada parecido. Alex ficou muito chateado, mas tentou não desanimar por causa da esposa. Mas Leslie achou muito estranho. Era como se uma maldição feroz estivesse ganhando força aos poucos. Quando algumas semanas depois ela descobriu que estava grávida, Leslie ficou ainda mais tensa. 2 anos atrás ela se casou. Ela e seu marido planejaram ter filhos. Então eles ficaram sem proteção por muitos meses. Embora nada tivesse funcionado. E agora ela finalmente está grávida. Parecia que ela deveria ser feliz, mas ela não ficou. Ela estava com muito medo. Ela queria que essa criança nascesse viva e bem, mas ela não tinha muita confiança nisso. Desde a morte de seu pai, em suas vidas muitas coisas estranhas realmente aconteceram. O chão sob a casa que estava sendo construída nos arredores da cidade de repente começou a se transformar em um pântano. As fundações estavam flutuando. O empreiteiro não entendia como isso pôde acontecer. Alex esteve no hospital algumas vezes com envenenamento grave. A própria Leslie não faz muito tempo se meteu em uma situação que um inimigo não gostaria. Ela estava chamando o elevador para ir trabalhar. As portas do elevador se abriram e ela quase entrou no vazio. As portas se abriram, mas o elevador não estava lá. Ela se perguntou como conseguiu evitar cair no poço. Ela estava morrendo de medo. Foi então que ela foi até sua mãe falar com ela, mas Olivia ainda não acreditava naquilo. O que você sugere? Olivia perguntou ao ouvir as especulações de sua filha. Não sei. Vamos encontrá-la? E onde você vai procurá-la? Não sabemos seu endereço. Apenas seu sobrenome e um número de telefone. É suficiente. Acho que devemos tentar. Mamãe, ela amaldiçoou toda a família do papai. Isso inclui eu e meus irmãos e meu filho ainda não nascido. E se for verdade? Leslie, não acredito nessas coisas. Mamãe, papai era um homem saudável e de repente ele morreu, sua filha insistiu. Sim, é muito triste. Mas essa Ana não tem nada a ver com isso. Viu? E me parece que você também está com medo. Insistiu Leslie. Tudo bem. Se você não quiser, eu mesma vou achar ela. Vou achar ela e vou fazer ela tirar toda a maldição. Esses xingamentos.
Não quero passar o resto da minha vida olhando pelos cantos. Não quero me preocupar com meus irmãos e seus filhos. Não quero me preocupar com meu filho. Tenho que fazer isso. Leslie, se você puder localizá-la, iremos juntos, ok? Não quero que você faça nada estúpido. Disse Olivia. Ok, mãe. Sua filha prometeu. Mas por algum motivo, parecia a ela que sua mãe só atrapalharia sua viagem. De volta para casa, Leslie pediu um favor ao seu marido. Danilo, você pode pedir ao seu amigo Ryan que ele procure alguém? É muito importante. Ela já havia contado a ele sobre a maldição e a estranha ligação. Danilo a ouviu e a apoiou, embora no fundo ele não compartilhasse de seus medos. Ele, como sua sogra, pensava que tudo isso não era nada. Mas ao mesmo tempo sabia que sua esposa era incrivelmente teimosa. Ela acreditava em psíquicos, outros mundos, vida após a morte e maldições. Embora ele nunca tivesse visto pessoalmente a prova disso. Quem você precisa encontrar? Ele perguntou. Aquela mulher. Ana, ela disse. Mas por quê? Eu quero ir falar com ela. Me parece que tudo isso não é coincidência. E o que você vai dizer a ela? Eu vou decidir quando chegar a hora. Por enquanto eu só preciso encontrá-la. Você pode me ajudar? O amigo dele, Brian, era um investigador. Ele deveria ajudar neste assunto. Mas Danilo não tinha certeza. Eu vou perguntar, mas eu não prometo nada. Muito obrigada, disse Leslie, esperançosa, e beijou o marido na bochecha. Alguns dias depois, Danilo a agradou quando disse que conseguiu o endereço da mulher. Para onde você vai agora? Eu vou ver amanhã de manhã. Só que a mamãe quer ir comigo, mas eu não quero levá-la. Então eu vou com você. Tudo bem? Seu marido se ofereceu não porque ele queria viajar, mas Danilo sabia que Leslie não era uma boa motorista. Milagrosamente ela conseguiu tirar a carteira, mas ela sempre teve pequenos acidentes. Então ele estava com medo de deixá-la ir sozinha. Ótimo! Você será o navegador, disse ela, alegremente. Não, querida. Você será copiloto, respondeu o marido, severamente. Pela manhã, eles se levantaram cedo e se dirigiram para outra cidade que ficava a 400 quilômetros de sua casa. Eles tinham um longo caminho pela frente, então eles estocaram em comida e água para não passar fome no caminho. Ultimamente Leslie tinha desenvolvido um apetite doentio, mas ela tinha certeza que era porque estava grávida. Eles chegaram na casa de Ana às 3h30 da tarde. Subindo para o segundo andar, eles imediatamente viram o apartamento número 25. Leslie tocou a campainha, mas não parecia funcionar. Ela bateu na linda porta de carvalho várias vezes, mas ninguém atendeu. É claro que ela não iria embora assim. Então ela bateu ainda mais alto até que a vizinha do apartamento do outro lado abriu a porta. Por que você está fazendo tanto barulho? Perguntou uma mulher de 60 anos. Ah, olá! Desculpe se incomodamos você. Procuramos uma mulher deste apartamento. O nome dela é Ana. Nós somos seus parentes distantes, mentiu Leslie. Parentes? Você está atrasada. Ana está morta. Que ela descanse em paz, disse a mulher. Leslie não esperava isso. Parecia a ela que aquela mulher continuava a amaldiçoar seu pai. A notícia da morte de Ana a assustou ainda mais. Quando ela morreu? Danilo perguntou. No mesmo dia que Elizabeth. Elas foram enterrados juntas no mesmo dia? E como ela morreu? Leslie perguntou baixinho. Isso é o pior. Ela se enforcou no mesmo apartamento. Que horrível. Leslie sentiu um arrepio dentro de si ao imaginar como Ana havia dito todas aquelas palavras naquele dia terrível, e então ela havia tirado a própria vida. E sua mãe não acreditava em maldições. Certamente não era uma coincidência. Que pena, a garota se limitou a dizer. Se você quiser se despedir delas, posso dizer onde estão enterradas. A mulher ofereceu. Sim, por favor, escreva para nós como encontrá-las. E também, por acaso, você tem uma foto de Elizabeth e Ana? Perguntou Leslie. Tenho uma, mas é muito velha. Ana ainda era muito jovem e Elizabeth só tem 5 anos. Eu agradeceria se você pudesse me mostrar. A mulher tirou aquela foto e também rabiscou em um pedaço de papel onde os túmulos de seus supostos parentes estavam no cemitério. Danilo tirou uma foto com o telefone. A vizinha queria guardar aquela de lembrança. Pegaram a folha, agradeceram por tudo e se despediram. Quando entraram no carro, Danilo parecia um pouco preocupado.
Agora me parece que você e eu vimos filmes de terror em nosso tempo, disse Danilo. Diga-me por favor, como você acha que tantos filmes são feitos e tantos livros são escritos sobre a vida após a morte, almas perdidas e outras paixões? Isso não pode ser baseado, pelo menos em parte, em alguma realidade? E se pudesse, quando você soma todos os fatos, não poderia ser essa maldição a causa da morte do papai e os outros infortúnios que aconteceram nos últimos meses? Olha, quando você coloca assim pode parecer lógico. Mas quando você pensa sobre isso, se realmente pudesse ser verdade, é assustador viver. Você está me dizendo isso? Tente colocar um pé no poço do elevador e o outro tenta se segurar para não cair e toda de salto. Imaginando aquela situação, Danilo franziu a testa. Leslie notou a contração no olho dele. Não foi a mais agradável das sensações. Não estou discutindo. Sim, talvez você tenha razão. Bom, vamos para casa então. Vamos tentar descobrir o que fazer a seguir. Sim, vamos. Ele ligou o carro e pisou no acelerador. O GPS os levou por uma rota ligeiramente diferente desta vez. Encontraram uma estrada mais curta. Estava começando a escurecer quando passaram por uma pequena cidade. Os habitantes pareciam animados. Era como se estivessem com pressa para chegar a algum lugar. Logo Danilo e Leslie perceberam o que estava acontecendo. Depois de algumas centenas de metros, a estrada estava bloqueada. No meio dela havia veículos especiais e placas indicando um desvio. Eles teriam que fazer um longo desvio para contorná-lo. O que você acha que está acontecendo ali? Perguntou Leslie, curiosamente. Não faço ideia. Que droga. Só chegaremos em casa amanhã, disse Danilo, irritado. E se formos ver? Ela sugeriu. Ela se sentiu atraída pela multidão, mas não entendeu por quê. Você não se acalma, né? Danilo falou, cansado. Por favor, só 5 minutos. Vamos. Vá lá, sua esposa pediu. Apenas 5 minutos. Leslie saiu do carro e caminhou em direção à multidão. Todos olhavam e gritavam, mas era difícil entender as palavras. O que está acontecendo lá? Perguntou uma velhinha um pouco mais longe. Estão gravando um filme. Ela disse baixinho. Que interessante. Leslie exclamou com alegria, como uma garotinha. Nada interessante. É besteira. A estranha respondeu, sem olhar para ela. Por que bobagem? Acho muito interessante. Eles não sabem nada sobre elas, não fazem ideia de quem são. Ela insistiu. E o que a garota sabe sobre bruxas? Ela perguntou. Nada. Então venha comigo, linda donzela. Venha para a luz. Havia uma lanterna por perto e a mulher arrastou Leslie pelo braço e a levou para um lugar onde ela pudesse vê-la melhor. Você está com problemas, disse Ruby, adivinhando pelo olhar assustado dela. Como você sabe? Ela perguntou. Eu sei de muitas coisas. Já estou aqui há muito tempo. Ela disse. O que eu vou fazer com esse problema? Leslie quis saber. Não vou te contar de imediato. Tenho que pensar. Considerar tudo. É seu marido? Ela perguntou. Sim, meu Danilo. Ela respondeu. Ele deixa você levar a velha tia para casa? Vou te dar chá e ao mesmo tempo vamos pensar no que pode ser feito sobre o seu problema. Ruby disse. Para Leslie, parecia que o próprio destino tinha os jogado nessa cidade para conhecer esta mulher. Ela teve a esperança fantasmagórica de que ela poderia realmente ajudá-la. Ela pareceu esquecer sua fome e seu cansaço por um segundo, como se a mera ideia a tivesse enchido de energia. Claro, nos concordamos. Você mora muito longe? Ela perguntou. Não, cerca de 15 minutos daqui. Eu vou te mostrar. Ruby disse, andando em direção ao carro. Olá. Ela disse a Danilo e entrou no carro. Danilo olhou surpreso para ela, mas ele não se opôs. Este dia estava começando a parecer ainda mais estranho para ele. Todo o caminho eles falaram pouco. Leslie estava ouvindo a música tocando baixinho no rádio e não percebeu que estava adormecendo. Danilo percebeu que sua esposa estava um pouco sonolenta, mas não a incomodou. Ele olhou para ela e se perguntou como era bom ela estar babando em sua jaqueta. Quando ela acordou, estremeceu de surpresa. Qual é o problema com você? Ele perguntou. Eu tive um pesadelo, Leslie respondeu, assustada. E ia contar a ele quando ouviu a voz da mulher. Não me fale sobre o sonho. Não me diga. É muito ruim. Não irrite o destino. Ela disse severamente. Leslie piscou surpresa, mas percebeu que a mulher estava séria.
No sonho, ela estava na maternidade, segurando seu filho recém-nascido nos braços, olhando para ele com adoração. De repente, ela estava começando a estrangulá-lo, sem saber porquê, mas sem conseguir parar. Talvez não devêssemos falar sobre esse tipo de coisa, ela concordou. Alguns minutos depois eles pararam na frente da casa de Ruby. A mulher amarrou o cachorro que estava correndo pelo quintal e chamou os convidados para entrar. Quando um gato ruivo gordo entrou, ele correu atrás dela, provavelmente pedindo comida. Ela fez chá de ervas para eles e colocou 3 xícaras na mesa. Ela pegou um pacote de biscoitos do armário e os ofereceu a seus convidados, que haviam feito sua refeição há muito tempo, prontos para a estrada. E eles não pararam na loja, eles estavam com pressa para chegar em casa. Para ser exato, eles pararam uma vez, mas Leslie não gostou de nada lá, então eles continuaram dirigindo. Terminou a sua bebida? Ruby perguntou, vendo que o copo dele estava quase vazio. Sim, que gostoso esse chá. Tem ervas e mirtilos? Ele perguntou. Dê-me a xícara. A garota obedientemente entregou a xícara. A mulher franziu a testa, olhou para ela por alguns minutos e perguntou novamente, dê-me sua mão. Leslie pensou que agora Ruby começaria a ler as linhas em sua mão, como uma cigana, mas não. A mulher pegou na palma da mão dela, fechou os olhos e ficou em silêncio, balançando a cabeça de um lado para o outro. Você está grávida, disse Ruby, de repente. Danilo olhou surpreso para sua esposa. A estranha não poderia ter adivinhado. O prazo ainda era muito curto. O corpo de sua esposa não tinha mudado. Ruby ficou em silêncio por mais alguns minutos e então abriu os olhos. Você não a conhecia. Que pena. Talvez se ela tivesse conhecido você e seus irmãos, ela não teria jogado essas palavras em torno. Um arrepio percorreu a espinha de Leslie e o cabelo de Danilo se arrepiou ao ouvir as palavras dela. Mas a mulher continuou. Tenho pena do seu pai. Ele teria vivido mais. Ele estava destinado a viver até a velhice, para ver os netos. Sinto muito. O casal ficou ainda mais tenso, mas permaneceu em silêncio, olhando para a mulher. Diga ao seu irmão que não beba. Agora não está bem. Mas seu braço e perna vão sarar. E se ele começar a beber logo, ele vai seguir seu pai. De repente Leslie não aguentou mais. Ruby, o que podemos fazer? Ela perguntou. Não há nada que possamos fazer. Ruby disse. Tem que haver algo. Leslie insistiu. Ruby suspirou. Está bem. E é melhor não demorar. Você vai nos ajudar? Danilo perguntou, um pouco surpreso. Sim, claro que sim. Já que você me pede, não posso deixar de ajudar. Você vai ter um filho. Ruby disse. Danilo mal conseguiu conter as lágrimas de alegria que vieram aos seus olhos quando ouviu falar do filho. E Leslie ficou ainda mais assustada, porque em seu sonho recente ela também tinha visto um filho. Em seu coração ela sabia que nunca machucaria seu filho, mas agora ela não podia ter certeza de nada. Naquele dia havia muitas coisas estranhas acontecendo. O que precisamos fazer? Leslie perguntou. Ruby pensou por um momento e então respondeu, tenho que me arrumar. Venha me ver daqui a 3 dias. Vou preparar tudo. E vamos aonde? Danilo quis saber. Para onde elas estão enterradas. Ruby respondeu, como se fosse algo natural. E de repente disse, deixe seu pai ir. O que isso quer dizer? Leslie não entendeu. Deixe seu pai ir. A alma dele não pode sair. Você está segurando ele. Ruby explicou. Como assim eu estou segurando ele? Leslie perguntou. Você chora à noite quando ninguém te ouve. Você não demonstra, mas você chora muito. Ele está atrás de você com a mão no seu ombro, tentando te acalmar, e ele não consegue se afastar. Naquele momento Leslie começou a chorar. Ela não sabia como explicar, mas depois da morte de seu pai ela frequentemente sentia sua presença ao seu redor. Ela pensava que sua mente estava nublada pela dor, mas não era isso. Pensando que seu pai estava atrás dela, ela sentia uma espécie de alegria infantil misturada com medo ao mesmo tempo. Não era a alma de seu pai o que ela temia, mas o fato de que ele a segurava. Como eu solto ele? Ela perguntou. Pare de chorar. Vá para o túmulo dele, diga adeus a ele e não chore mais. Agradeça a ele por tudo que ele fez por você, ore por ele e diga adeus. Deixe-o ir, deixe ele ir em paz. Está bem, disse Leslie mansamente. Vão embora.
Vocês têm uma longa jornada pela frente, disse Ruby, com indiferença, enquanto levava os convidados. Se sua mãe te pedir para ir com você, não a leve. Leslie não entendeu nada, mas acenou com a cabeça. O casal dirigiu em silêncio por meia hora, cada um pensando no que tinha ouvido. Mas de repente Danilo perguntou: "O que você sonhou?" Leslie olhou tristemente para o marido e abriu a boca para contar, mas de repente ela se lembrou das advertências de sua nova conhecida. "Desculpe, não vou contar. Foi um sonho ruim." Ela respondeu. Leslie não entendia tudo aquilo que tinha acontecido há pouco, mas Danilo acreditava que a mulher podia ajudá-los. Ele confiava nela. Mas como ela sabia de tudo? Leslie não disse nada? Não, nada. Nada sobre o pai dela, sobre o irmão. Acho que ela sabe mais do que nós. Ela disse para voltarmos daqui a 3 dias, né? Sim, disse. É claro que eu vou com vocês. Não vou deixar vocês irem sozinhas. Eles chegaram em casa tarde da noite. Demoraram mais do que tinham planejado. Quando foram para a cama, caíram num sono profundo. Quando acordaram de manhã, Leslie ligou para a mãe e contou tudo. "Por que você não me levou com você? Você vai lá de novo? Você vai me levar junto?" Olivia perguntou. "Desculpe, mãe. Não podemos." Leslie disse. "Por quê?" Olivia se surpreendeu. "Ruby é estranha. Muito estranha." Depois do café da manhã, Danilo lembrou à mulher que eles deviam ir ao cemitério. Compraram um buquê de rosas brancas, que seu pai costumava dar à esposa e que ele gostava muito. Quando se aproximaram do túmulo de seu pai, Leslie sentiu como se ele estivesse caminhando ao lado dela. Às vezes ela tinha a impressão de que se estendesse a mão, como fazia na infância, seu pai pegaria sua mão. Depois de colocar as rosas no túmulo, Leslie olhou para a foto de seu pai com saudade e amor, e disse: "Pai, está na hora de você partir. Antes de ir, quero dizer que eu te amo e sempre vou te amar. Mas você tem que ir para outro mundo que está te esperando. E nós vamos ficar aqui por enquanto, mas você sabe que vamos nos encontrar de novo. Não vou chorar mais, eu prometo. Vá em paz, você é o melhor pai do mundo e sempre será. Adeus." Assim que ela terminou de falar, uma leve brisa soprou do nada. As folhas da bétula perto do túmulo vizinho farfalharam e um grande besouro pousou no monumento de seu pai. Leslie observou o besouro se afastar e se despediu mentalmente de seu pai, desejando-lhe boa sorte. Ela teve a sensação de que aquele besouro levava a alma de seu pai para o céu. Era um absurdo, é claro, mas ela se sentiu um pouco melhor. Leslie e Danilo mal podiam esperar para voltar à casa de Ruby. Eles já sabiam onde ela morava, então não foi difícil encontrar a casa dela naquela cidade. Quando eles chegaram, ela estava na porta com uma cesta nas mãos. Leslie saiu do carro e disse: "Olá, você esperou muito tempo?" "Não, eu acabei de sair agora." A mulher disse calmamente, como se soubesse exatamente quando eles chegariam. Mas nem Leslie nem Danilo se surpreenderam com isso. Algumas horas depois, eles foram ao cemitério onde Elizabeth estava enterrada. "Vocês ficam no carro. Você é pesada demais." Ruby disse para Leslie. "Você fica com ela." Ela disse para Danilo. "Mas como você vai encontrar o lugar certo?" Leslie perguntou, sem entender por que ela não procurava por si mesma. "Ela está lá me esperando." A mulher disse calmamente e caminhou com passos firmes para onde ela achava que devia ir. "O que você acha que ela vai fazer?" Leslie perguntou ao marido quando Ruby ficou fora de vista. "Eu não faço ideia, mas eu realmente não quero segui-la. Isso é meio assustador. Um cemitério é sempre assustador." Danilo concordou. Eles ficaram no carro por mais de 1 hora, até que Ruby voltou. Mas ela parecia preocupada. "Está tudo bem?" O casal perguntou em uníssono. "Não tenho certeza. Espero que tudo tenha dado certo. Mas temos que ter certeza." Ruby disse. "E como vamos fazer isso?" Leslie perguntou sem entender nada. "Leslie, eu sei como você chegou na minha casa. Vou te explicar tudo, mas sem fazer mais perguntas." Eles entraram no carro e voltaram para a casa de Ruby. Na verdade, foi difícil ficar calado e não perguntar nada, mas eles tinham medo de não gostar das respostas. De repente, Ruby começou a falar sozinha. Ela nem amou ele por uma noite, mas ela amava a filha. Ela amava muito a filha. Ela tinha um ressentimento pela filha, maior do que o dela. Ela esperava que ela o deixasse ir. E se não? Ela perguntou a Danilo:
olhando para a cara assustada de sua esposa. E se ela não deixar? Nós vamos continuar indo até ela, até eu me desculpar. Quando eles chegaram na casa de Ruby, ela pediu para Danilo ficar no carro e levou Leslie com ela. Não se preocupe, eu não vou machucá-la. Quando ela entrou em casa, ela mexeu em uma das prateleiras e encontrou uma garrafa. Ela colocou algumas gotas em um copo d'água e deu para Leslie. Beba, querida. Ela disse. A visitante olhou para ela com desconfiança, mas bebeu até a última gota. Ela sentiu a cabeça pesada e o corpo mole. Ela pegou pela mão e a levou até um sofá velho. Ela deitou a cabeça dela no colo e acariciou seus cabelos. Agora você vai dormir. Você vai sonhar com Ana. Não tenha medo. Peça perdão a ela. Ela vai ficar brava, mas você vai sorrir para ela. Diga a ela que você sente muito por não ter conhecido Elizabeth. Ela disse. Leslie não disse nada. Ela apenas caiu em um sono profundo, assim como Ruby disse. Ana apareceu no sonho dela, mas ela parecia muito mais velha do que na foto. Ela estava segurando um ursinho de pelúcia, aparentemente um brinquedo de sua filha. Seus olhos estavam muito zangados e magoados. Ela sussurrava para si mesma, mas Leslie não conseguia entender suas palavras. Ela tentou dizer algo, mas foi como se Ana não a ouvisse bem. De repente, tudo desapareceu. Leslie acordou, tentando entender o que tinha acontecido. O que você viu? Ruby perguntou calmamente, ainda acariciando seu cabelo. Aparentemente, ela estava acariciando ela enquanto ela dormia. Eu vi Ana. Eu pedi desculpas a ela. Eu tentei, mas foi como se ela não me ouvisse. Ela apenas sussurrou algo. Leslie disse. Ela sussurrou? Você não conseguiu entender? Havia animais ou pássaros no sonho? Vivos? Ruby perguntou. Não, eles não estavam vivos. Havia um brinquedo, um ursinho de pelúcia. Ela o abraçava o tempo todo. Leslie respondeu. Você se lembra de como ele era? Você pode encontrá-lo? Não é para comprar um novo, mas para encontrar o antigo. Ele sabe todos os segredos. Ruby disse. Onde eu poderia encontrá-lo? Será que ele está em sua casa? Há outro segredo que temos que descobrir. Leslie perguntou. Leslie e Danilo voltaram ao apartamento da falecida. Já estava escuro, mas eles não perderam a esperança. Eles não bateram mais na porta do apartamento de Ana, mas foram diretamente falar com a vizinha dela. Eles souberam que Ana havia deixado seu apartamento para a igreja local, que a ajudou a arrecadar dinheiro para o tratamento de sua filha. Eles ainda não o venderam. Eles não encontraram compradores. Você sabe como encontrar esses clérigos? Danilo perguntou. Porque eu não saberia. Vá na igreja de manhã e vão encontrá-los lá. Muito obrigado pela ajuda. Eles disseram e saíram. Procuraram um hotel para passar a noite e saíram de lá de manhã. Foram para a igreja. Procuraram uma mulher chamada Diana, a quem Alice os havia aconselhado a ir, e perguntaram a ela sobre tudo. Ela parecia desconfiada ao ouvir. Então, você não veio brigar por um apartamento. Você só quer um ursinho de pelúcia? Ela se perguntou. Se você soubéssemos que viriam ao apartamento, não tiraríamos todas as coisas. Para onde as coisas foram? As roupas foram dadas aos pobres, mas os brinquedos, ela disse, vou pedir. Espere. Diana voltou alguns minutos depois, mas parecia confusa. Havia apenas um brinquedo, mas tinham muitos livros e coisas para serem levadas para o orfanato, que fica fora da cidade. Aquele urso provavelmente já havia sido dado às crianças. Leslie e Danilo se entreolharam. Ambos perceberam que havia coisas maiores em jogo do que o ressentimento de uma criança. Quando eles deixaram a igreja, Danilo surgiu com algo. Por que não compramos outros brinquedos e trocamos? Ele sugeriu. No caminho, pararam em uma loja infantil. Levaram um monte de brinquedos para todos os gostos e idades. Encheram o baú e foram para o orfanato, tentando imaginar na cabeça a cena que iriam oferecer aos trabalhadores daquela instituição. Trocar o velho ursinho de pelúcia por uma montanha de outros brinquedos. Estavam envergonhados, mas nada vinha à mente quando entraram no orfanato. Marisa, uma das professoras, atendeu-os. Ouvindo o pedido inusitado do casal, ela ergueu as sobrancelhas em surpresa. Nos trazem brinquedos da igreja todos os dias? Nem sei o que é. Leslie respondeu, me mostre os brinquedos. Vou achar. Marisa cautelosamente e os conduziu até a sala de jogos.
Quando viram os brinquedos novos, as crianças correram em direção a eles. Começaram a olhar para eles, abriram as caixas, para agitar e animar. Apenas um menino de cerca de 10 anos estava sentado em um canto e não queria se juntar à diversão. Parecia triste ou magoado. Leslie estava olhando tanto para ele que ele nem percebeu que ele estava segurando um ursinho de pelúcia. O que fazemos agora? Ele sussurrou no ouvido do marido, apontando para a criança. Tem certeza? Sim, com certeza. Danilo pegou um dos carros e se aproximou do menino. Olá, qual é o seu nome? Perguntou. Pedro, ele apenas respondeu, olhando para ele com olhos tristes. E eu sou Danilo. Olá, Danilo. Você não quer ver os brinquedos novos? Eu já tenho um, disse o menino e apertou ainda mais o ursinho contra o peito. Mas se forem muitos mais? Eu disse que não quero, respondeu o pequeno Pedro com ressentimento. Leslie olhou para eles com o canto do olho, tentando entender o que estava acontecendo com aquele menino e de repente ele percebeu que ele se parecia muito com seu irmão Alex naquela idade. Apenas o mesmo rosto, coincidentemente. Ela se aproximou de Marisa e perguntou em voz baixa, quem é aquele menino? O nome dele é Pedro Stone. Leslie ficou surpresa. Gostamos de inventar nomes incomuns para crianças relacionados de alguma forma com seu passado. O que seu sobrenome tem a ver com seu passado? Não tenho certeza. Só trabalho aqui há 2 anos, mas a última professora que deixou o emprego há 1 ano, disse que acho que o nome da mãe dele era Elizabeth. É por isso que o sobrenome dele é Stone. Há alguma maneira de descobrir o sobrenome de Elizabeth? Perguntou Leslie. Acho que não. Todos os documentos são classificados, eles não podem ser acessados. Nem mesmo por você? Não, respondeu Marisa. Nem com um pequeno incentivo? Podemos ficar muito gratos, se você entende o que eu quero dizer. Insistiu Leslie. Marisa olhou para ela desconfiada. Por que você quer saber tudo isso? Eu não tenho certeza, mas acho que esse menino pode ser meu sobrinho. Revelou Leslie. A professora fechou os olhos, surpresa. Pensei que você tinha vindo buscar um brinquedo. Eu também pensei, mas agora eu não tenho tanta certeza. Então, você vai me ajudar? Apenas com uma condição, disse a professora, olhando ao redor dos olhos. Em que condição? Perguntou Leslie, ansiosa. Se acontecer de ele ser seu sobrinho, leve-o com você. Eu te ajudo com a papelada. É mais fácil parentes levarem as crianças do que estranhos, explicou a professora. Leslie nunca pensou que sua viagem iria acabar assim. Ela até esqueceu de verificar com o marido se ele concordava com aquilo. Danilo estava ao seu lado, percebendo que as coisas estavam prestes a piorar, mas ele não disse nada. Ele apenas olhou para o pequeno Pedro, que brincava com um ursinho de pelúcia no chão. Olá, você é o Pedro? Perguntou Leslie, aproximando-se dele e agachando-se perto. Olá, você também quer meu ursinho? Respondeu Pedro, segurando o brinquedo com força. Não, eu não quero seu ursinho. Eu quero. Ela não conseguiu terminar a frase quando Marisa chamou por ela. Leslie se levantou e foi até a professora, que estava com uma pasta na mão. Você reconheceu o sobrenome dela? Ela perguntou à mulher, esperançosa. Vamos para a outra sala. Sugeriu a professora e o casal a seguiu obedientemente. Quando ficaram a sós com ela, a mulher perguntou, como eu sei que vocês não vão me enganar? Como assim? Leslie ficou surpresa. Bem, por exemplo, eu vou te falar o sobrenome dela e vocês só vão ter que dizer que não é ela e vão embora com a informação. Disse Marisa, desconfiada. Danilo não se deixou confundir. Dê-me um pedaço de papel. Eu vou escrever o sobrenome de Elizabeth. Você diz se eu virar a página imediatamente se os sobrenomes combinarem. Levaremos Pedro conosco. Propôs ele. Levaremos ele conosco? Perguntou Leslie, esperançosa e surpresa. Nós o faremos. Ele confirmou. Ele pegou o papel das mãos de Marisa e escreveu o nome de Elizabeth. Depois dobrou ao meio. Agora é sua vez. Ele disse à professora. Marisa olhou para os dois com desconfiança. Cada vez eles pareciam mais bandidos para ela, mas ela não tinha nada a perder. Ela pegou o papel dele das mãos, leu o que estava escrito e sorriu. Que maravilha! Então agora nosso Pedro terá paz! Exclamou ela. Danilo e Leslie se entreolharam. Eles viram emoções confusas nos olhos um do outro. Como eles poderiam partir e deixar uma criança que era parente de sangue? Sim,
Algumas pessoas passavam e não olhavam para trás, mas não esses dois. Leslie olhou para o marido com gratidão e esperança. Danilo olhou para ela com ternura e um pouco de medo de que ela não o aceitasse. Ela achava que ele seria pai antes de sua esposa dar à luz, mas ele estava moralmente preparado para isso ou pelo menos esperava que eles conseguissem. Leslie saiu depois dela e, sem pedir permissão, voltou para a sala onde as crianças brincavam. Ela se aproximou da criança novamente e disse a ele a frase completa: Pedro, não quero seu ursinho. Te amo. Quer brincar comigo? Não sou brinquedo, comentou o menino. Quero ser sua mamãe. Quer ser meu filho? De repente, os olhos tristes do menino brilharam com tanta esperança e alegria que Leslie não conseguiu conter a emoção e as lágrimas correram pelas bochechas dela. Quer ser minha mãe? Ele perguntou. Se você deixar, claro, ela disse e se levantou e o abraçou. E o mesmo ursinho ficou entre eles. Claro, os dois perceberam que toda essa coisa de adoção não é feita tão rapidamente. Mas descobriu-se que, se os zeladores do orfanato estivessem interessados em dar a criança a uma família, a papelada poderia ser feita muito mais rápida do que o normal. Nesse caso, o casal ligou para o local de trabalho e disse que eles estavam tirando umas pequenas férias. Leslie foi dispensada sem problemas, mas Danilo teve que ouvir os murmúrios descontentes de seu chefe. Mas ele não ficou surpreso, porque um dia de folga se transformou em uma semana de licença às suas custas. Normalmente a adoção leva muitos dias, de qualquer forma, no dia seguinte o menino partiu para sua nova vida com seus novos pais. Acomodando-se na cadeirinha recém-comprada, Pedro olhou surpreso para o carro de seu pai. Ele nunca tinha visto um igual. Ele tinha visto antes? Ele não lembrava. Ele tinha pegado o urso. A propósito, era como novo, tinha sido embrulhado para presente no apartamento de Ana todo esse tempo. Ninguém havia brincado com ele. Vamos para casa? Perguntou ao menino esperançosamente. Primeiro temos que parar em outro lugar, respondeu Leslie com um sorriso. Mas então sim, vamos para casa. Danilo ligou o carro, digitou o endereço de Ruby no navegador e pisou no acelerador. Algumas horas depois eles já estavam chegando na casa dela. Ruby saiu para cumprimentá-los um segundo depois, como se pudesse sentir o cheiro deles. Quando viu o menino sair do carro, ela sorriu. Você achou? Você sabia? Leslie ficou surpresa. Sim, disse Ruby com uma cara de satisfeita. Você pegou o ursinho de pelúcia. Pedro tirou do carro e olhou surpreso para a estranha mulher. Por que vocês amam tanto meu ursinho de pelúcia? Ele perguntou. Vamos dá-lo para sua avó, respondeu Ruby. Eu não tenho avó, mas ela precisa daquele ursinho. Vamos embora. Volte para o carro logo. Você vai entender. E eles voltaram para o cemitério. Ruby novamente proibiu Leslie de acompanhá-la até a sepultura, mas desta vez ela levou seu marido e seu filho recém-nascido. Danilo ficou surpreso, mas a seguiu. Quando chegaram ao local onde estavam enterradas mãe e filha, Ruby parou e pediu um ursinho de pelúcia para Pedro. Sua avó não sabia nada sobre você quando ela morreu, ela disse ao menino. Você poderia colocar o ursinho de pelúcia em seu túmulo, onde tem a coroa de flores vermelhas, e pedir perdão. Ok, pedir desculpa. Avó? Ele perguntou confuso. E depois põe o ursinho na coroa. Pode fazer isso? Pedro encolheu os ombros. Não entendeu por que era necessário, mas fez exatamente o que a estranha pediu. Não teve medo, mas sim curiosidade de saber para que servia. Mas ele não fez nenhuma pergunta. Ele queria ir para o seu novo lar o mais rápido possível. Vá embora logo, eu te alcanço, Ruby disse. Ele levantou o filho e colocou-o nos ombros. Pedro riu e se agarrou ao pescoço dele para evitar que caísse. Cuidado, você vai me estrangular, brincou Danilo alegremente e o menino afrouxou o aperto. Eles voltaram para o carro. Leslie olhou para os dois e ela ainda não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Mas ela estava feliz. Depois de 10 minutos ou um pouco mais, Ruby voltou. Desta vez, ela estava sorrindo. Está tudo bem agora. Vocês podem ir para casa, ela disse a eles aliviada. Realmente? Leslie perguntou feliz. Sim, realmente. E como podemos agradecer? Danilo perguntou. Você poderia consertar meu telhado, sugeriu Ruby. Isso é fácil. Ok, amanhã eu te mando os trabalhadores e materiais. Eu só tenho que escolher o que você quer colocar.
Sim, eu pensei que era apenas um remendo. Não, se eu vou fazer, quero que fique bem feito. Já que você insistir. Bom, aí eu gostaria do Texas. Esses telhados são lindos, mas tem que ser vermelho para ser visto de longe. Então vai ser vermelho, Danilo concordou. Eles entraram no carro e foram até a loja. Olhando as amostras, ele apontou para uma delas sem hesitar. A cor de morangos maduros, tão lindos e brilhantes. Eu quero esse, disse Danilo. Ele foi ver o vendedor e ele arrumou tudo. Ele disse a ele que amanhã o trabalho seria feito e sugeriu que eles tomassem chá e panquecas para a estrada e que alimentassem o filho, porque a estrada era longa. Quando comeram e beberam, Leslie se aproximou da dona da casa e perguntou a Ruby: "Posso te fazer uma pobre pergunta?" Ela gesticulou para ela se afastar para que Pedro não a ouvisse. Elas saíram juntas e sentaram-se num banco atrás da cerca. Foi uma história complicada, mas eu não entendi tudo, começou Leslie. Ruby respondeu imediatamente à mulher, percebendo que a ela queria saber: "Você pode me dizer o que você entendeu?" E com tudo isso ela aprendeu sobre a história do menino, sua avó e sua mãe, uma história confusa e emaranhada. Mas pelo menos explicou que algo aconteceu no último dia de vida da mãe e da filha. Ana, animada, foi ao hospital ver Elizabeth pela manhã. A esperança brilhou em seus olhos. "Minha filha, vai ficar tudo bem. Logo teremos dinheiro. Eles vão te fazer um transplante." "Eu consegui o dinheiro", disse sua mãe feliz. "Você conseguiu o dinheiro? Mas onde?" Elizabeth ficou surpresa. Ela perdeu a esperança de sobreviver. Ela se resignou a viver seus últimos dias neste mundo. "Eu liguei para seu pai. Ele disse que conseguiria o dinheiro." "Mãe, onde você conseguiu o número dele?" "Eu fiz investigações e o localizei." "Mas por quê?" "Não aceito sua ajuda. Ele é um traidor. Ele nos abandonou." Elizabeth ficou furiosa. Sua mãe lhe disse a vida toda que seu pai as havia abandonado e que ele não queria participar da vida de sua filha. Ela contou a ela uma história, muitas mentiras para evitar compartilhar seu amor. Mas em vez disso, ela cresceu odiando todos os homens do mundo. Não, Elizabeth não os atacava como uma fera, mas no fundo ela os considerava todos traidores e mentirosos. Era difícil para ela estabelecer um relacionamento duradouro com alguém. Ela sempre esperava ser apunhalada pelas costas. "Filha, sei que seu pai esteve ausente todos esses anos, mas agora ele quer te ajudar." "Não, mãe, isso está fora de questão. Se ele não precisava de mim antes, agora eu não preciso das esmolas dele. Já assinei o DNR. Assunto encerrado. Não quero passar o resto da minha vida pensando que ele me deu dinheiro. Mas você vai viver." Ela tentou convencer a filha. "Não basta, mãe, não basta. Você mesma disse que ele nem olhou para mim. Ele nos expulsou da vida dele como se fossemos lixo." "Elizabeth, minha filha, me desculpe, mas eu não fui totalmente honesta com você. Ele não nos abandonou. Pelo menos, ele não queria te abandonar." Os olhos de Elizabeth se arregalaram de surpresa. "Fui eu quem te pegou e foi embora. Eu disse para ele não interferir na nossa vida. Eu não queria te dividir com ele. Eu te queria só para mim. Me perdoe, por favor. Mas, filha, você tem que aceitar a ajuda de seu pai. Você tem que viver. Ele quer te ajudar e fazer parte de sua vida." Horrorizada, olhando para sua mãe, Elizabeth disse: "O que você fez, mãe? Que coincidência. Você sabe o que eu fiz? Sabe o que eu mesma fiz, tendo certeza que meu pai não precisava de mim?" "Mãe, como você pôde?" Ana não sabia o que a filha estava falando. Acabou. Elas tinham segredos entre elas. "Elizabeth, o que você poderia ter feito? Você é o máximo, mãe. Eu dei o bebê para um orfanato. Eu não quis criar uma criança. Eu estava tão convencida de que todos os homens são mentirosos que eu o abandonei." Ana revirou os olhos em surpresa, tentando descobrir se era verdade ou não. "E onde ele está agora?" "Eu tenho um neto?" "Não, mãe, você não tem neto," ela respondeu com raiva. "Meu filho pode nem estar mais vivo porque eu o abandonei. Eu dei à luz e deixei no hospital. Por que você o abandonou? Como você deu à luz?" A mãe não entendeu. Ana não sabia nada sobre o nascimento da criança. A mãe começou a adivinhar o que aconteceu quando ela foi trabalhar em outra cidade por um ano e deixou sua filha sozinha. Quando ela voltou, o mesmo ursinho de pelúcia apareceu em sua casa. Estava em uma sacola no parapeito da janela. Elizabeth disse que tinha sido dado a ela.
Mas acontece que ela realmente comprou para sua filha como presente. Mas quando ela descobriu que tinha nascido um filho, ela desistiu dele. Mas como pode ser? Ela esperou até o último momento que fosse uma menina. Elizabeth quase gritou: Mãe, eu abandonei meu filho por causa das suas mentiras. Você mentiu para mim por tantos anos, e me convenceu que meu pai não precisava de mim. Como você pôde? Havia tanto ódio em seus olhos que Ana surtou. Elizabeth não deveria estar nem um pouco nervosa. Ela estava tão chateada com a revelação de sua mãe que ela ficou emocionada. Ela começou a engasgar e de repente caiu morta na cama. Filha, sua mãe gritou. Chame o médico. As enfermeiras. Eles correram para o quarto, mas a recusa em reanimá-la impediu-os de fazer qualquer coisa. Elizabeth não queria ser trazida de volta. Aconteceu tantas vezes que ela estava cansada e perdeu toda a esperança ao perceber que elas não podiam pagar a operação e que elas podiam não encontrar um doador. Ela estava desesperada quando assinou o papel. Embora ela pensasse que estava fazendo a coisa certa, sua cabeça estava uma bagunça. Ela estava com o coração partido e com raiva ao mesmo tempo. À noite, incapaz de lidar com suas emoções, ela chamou Pedro com raiva e o amaldiçoou. Sem pensar, ela estava condenando não apenas seus filhos e netos, mas também os seus próprios. Ela havia cometido o pior dos pecados. Ela só queria acabar com seu tormento. Então ela se despediu de sua vida. Ela sabia que sua maldição teria tanto poder que era improvável que alguém pudesse responder a essa pergunta. Mas aconteceu como aconteceu. Em termos gerais, Leslie tentou explicar tudo para sua mãe, para entender Elizabeth, que desistiu do menino apenas por causa de seu sexo. Nos primeiros 10 anos de sua vida, ele sofreu muito, mas agora pelo menos, ele viveria em uma família amorosa. Depois de se despedir de Ruby, os pais e o filho foram para casa. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos pelo qual ainda pagavam a hipoteca, mas não tinham muito restante. Danilo tinha comprado antes de se casarem, quando planejavam começar uma família. O quarto que deram para Pedro era o antigo quarto deles e o salão havia se tornado o quarto dos pais. Como ela ficou feliz quando eles foram juntos à loja e escolheram os novos móveis que ela queria. Alguns dias depois, quando todas as tarefas domésticas terminaram, Leslie convidou sua mãe para visitá-la. É claro que ela supôs que Olivia não ficaria muito feliz. Muito provavelmente, ela não entenderia por que eles tinham feito aquilo. Mas a própria Leslie não se importava. Ela não se importava que Pedro fosse filho de sua irmã com outra mulher. Ele era seu sobrinho de sangue e agora seu filho. Mamãe, venha nos visitar agora, ela disse ligando para a mãe logo de manhã. Talvez seja melhor você vir na minha casa, sugeriu Olivia. Não precisa. Você tem que vir conosco. Temos uma surpresa para você, pediu a filha dela. Uma legal? Espero, respondeu Olivia. Garanto que é uma surpresa. Olivia chegou algumas horas depois. Ela não tinha planos para aquele dia, mas sua filha conseguiu intrigá-la. Quando Leslie viu seu táxi chegar, saiu correndo querendo preparar sua mãe para o que ela estava prestes a ver. Elas se sentaram em um banco perto da entrada por meia hora enquanto sua filha lhe contava sobre suas aventuras. A mãe ouviu incrédula e quando um garotinho apareceu na história, Leslie ficou especialmente surpresa. Você o tirou do orfanato? Sim, nós o adotamos. E antes de você ficar doente, eu queria te apresentar ele. Bem, vamos, Leslie sugeriu mais alegre. Elas foram juntas para o dentro. Danilo e Pedro estavam no quarto das crianças construindo algum tipo de brinquedo. Olivia entrou no quarto quase silenciosamente e olhou para o menino curiosa. Então ela se aproximou e sentou no chão ao lado dele. Olá, ela disse com uma voz doce. Ele olhou para ela e tocou com o dedo como se estivesse tentando ver se era real ou não. Faz cócegas, Pedro sorriu e olhou para ela. Olá, quem é você? Sou sua avó. Meu nome é Olivia. Sério, eu tenho uma avó, disse o menino emocionado. Ele se levantou e a abraçou pelo pescoço. Olá, vovó. Olivia sorriu, abraçou-o também e então olhou para seu filho. Ele tem os olhos do avô. Você reparou? Leslie sorriu. Com quem você acha que ele se parece? Com Alex? É verdade. Alex sempre puxou para seu pai. Enfim, agora temos Pedro de volta na família, não é? A senhora não se importa, né? Como eu poderia me importar agora? Ele é seu filho, a avó respondeu carinhosamente.
Eu fico feliz que Pedro tenha encontrado uma família amorosa e que ele tenha uma irmã de verdade. Ele merece todo o carinho e atenção que ele recebe. Ele é tão pequeno, tão magro, mas você não pode dizer que ele já tem 10 anos de idade. Está tudo bem. Vamos engordá-lo e ele vai crescer. Um dia, todos os infortúnios na família cessaram. Alguns meses depois, Leslie deu à luz uma menina saudável e Pedro agora tinha uma irmã de verdade. A esposa de seu irmão Alex engravidou novamente e Paul se recuperou totalmente do acidente. A vida voltou ao seu curso e todos viveram felizes para sempre. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.